21 de setembro de 2013, o dia em que em Alcanena acontece o jantar de apoiantes da candidatura do PSD-CDS à Câmara Municipal de Alcanena. A candidatura encabeçada pela doutora Susana Aparício, acontece este jantar aqui no pavilhão multiusos em Alcanena. A TV Minde vai naturalmente acompanhar este jantar, vai acompanhar também os discursos, um jantar que conta com a presença do primeiro-ministro português, Dr. Passos Coelho. Inicio esta minha intervenção com 3 cumprimentos muito especiais. Um primeiro cumprimento a esta moldura humana, verdadeiros apoiantes desta candidatura de coligação PSD-CDS-PP, a todos, muito obrigado por estarem presentes. Um segundo cumprimento à candidata à Presidente da Câmara Municipal de Alcanena, doutora Susana Aparício. Um terceiro cumprimento ao Primeiro-Ministro de Portugal, Sua Excelência, Dr. Pedro Passos Coelho. Esta sequência de cumprimentos revestem-se de um significado extremo e simbologia ímpar. Em primeiro lugar, cumprimentar os apoiantes desta candidatura, estes 700 munícipes de Alcanena que, ao encher este pavilhão, é minha e nossa convicção que o Conselho está mobilizado e acredita determinantemente no novo rumo para Alcanena. Em segundo lugar, cumprimentar a doutora Susana Aparício é cumprimentar todos os candidatos, cerca de 180, que integram as listas da coligação PSD-CDS-PP nos diversos órgãos autárquicos, Assembleia Municipal, Câmara Municipal e Assembleias de Freguesia. E dizer-vos que este é o cumprimento caloroso, sentido e dirigido à futura, repito, futura Presidente da Câmara Municipal de Alcanena, após o escrutínio do próximo dia 29 de setembro. Em terceiro lugar, cumprimentar o excelentíssimo Primeiro-Ministro, Dr. Pedro Passos Coelho, a informar este Conselho que o Primeiro-Ministro de Portugal, também como todos nós aqui presentes, está convicto, acredita e deseja que Alcanena mude de rumo. Que Alcanena seja mais uma Câmara deste país conquistada ao Partido Socialista. É informar que o Primeiro-Ministro está e estará disponível para ajudar este Conselho e as suas gentes a terem mais confiança no futuro, a implementar políticas nacionais que ajudem os empresários a estabilizarem e a relançarem as suas empresas com o objetivo de criar mais valor e mais emprego. Em suma, aos que aqui vivem, ter uma vida melhor, mais digna, mais estabilizada e socialmente mais equilibrada. Minhas senhoras e meus senhores, permitam-me reforçar as razões e motivações pelas quais me disponibilizei a ser mandatário desta campanha. Foi com muito orgulho e sentido de responsabilidade que aceitei o convite para mandatário da coligação PSD-CDS-PP para estas eleições autárquicas de 2013. Com o desígnio Novo Rumo para o Conselho de Alcanena, sou dos que acredito na mudança para melhor dos munícipes deste nosso Conselho. Reconheço na liderança desta coligação, doutora Susana Aparício, as qualidades pessoais de seriedade, de honestidade, de solidariedade, de liberdade,
de diálogo, de disponibilidade para a causa pública, indispensáveis para o cargo de Presidente da Câmara Municipal de Alcanena a que se candidata. Também, sendo uma mulher do Conselho de Alcanena, Presidente de Junta de Freguesia de Monsanto há 16 anos, conhece como poucos a sua realidade e os problemas que afligem as suas gentes, sendo capaz de incrementar a mudança em que as pessoas estarão, primeiro, ficando permanentemente do seu lado. Disponibilizei-me a ser mandatário porque a doutora Susana Aparício, com a sua experiência e provas dadas, tem à sua volta uma equipa muito motivada, muito competente e de muito valor. A esta equipa que se disponibilizou para servir este nosso Conselho, não regatear esforços e nada pedir em troca, peço-vos uma grande salva de palmas. Minhas senhoras e meus senhores, chegou o momento de assumirmos as nossas responsabilidades. Devemos contribuir para a eleição de uma pessoa que mereça a nossa confiança. No passado, durante 2 mandatos, 8 anos, fui, como muitos sabem, Presidente da Assembleia Municipal deste nobre Concelho de Alcanena. Aceitei aquele cargo e assumi aquela responsabilidade pela convicção de servir o Concelho com isenção, integridade e colocar as minhas capacidades e saber de forma muito séria, muito honesta, muito transparente e muito profissional. Esse exercício aconteceu num período diferente, mas coincidente do atual. Tínhamos de travar o comando de uma família à frente dos destinos do Concelho, tínhamos de mudar também o rumo do Concelho. Tínhamos, como hoje, de desalojar o PS do comando do Concelho de Alcanena e foi o que aconteceu. Como afirmei, quando aceitei ser candidato a Presidente da Assembleia Municipal, filo com determinação, mas muito consciente que na altura certa, repito, que na altura certa tinha de sair, e foi o que fiz em 2009, quando considerei que o modelo de gestão estava esgotado, o caminho projetado não era o coincidente com as minhas motivações, aquele projeto para mim não fazia sentido, não tinha viabilidade futura. Depois disso, e nos últimos 4 anos em Alcanena, temos assistido ao inverso daqueles que considero os valores e ideais da democracia, do desenvolvimento local e da política de proximidade. Temos assistido a uma gestão pública sem objetivos. Temos assistido a uma gestão centralizada, sem ideias e sem projetos. Temos assistido a um déficit de proximidade com os empreendedores e empresários do Concelho. Temos assistido a um afastamento das forças vivas das freguesias, das associações locais, das coletividades, dos munícipes na sua quase totalidade. Temos assistido a uma Assembleia Municipal sem comando e desorganizada. Vejo pessoas válidas, desaproveitadas e afastadas de uma máquina de política que o passado recente mostrou ser perversa e que o nosso Concelho não tem conseguido congregar. Minhas senhoras e meus senhores, não esquecendo o papel importante da Assembleia Municipal na sua candidata, doutora Ana Salomé Martins, dos inúmeros candidatos às Assembleias de Freguesias, a razão de ser da democracia local e genuína, permitam-me que me dirija muito particularmente a 2 grandes atores, a 2 grandes protagonistas, razão primeira deste evento. Doutora Susana Aparício e doutora Pedro Passos Coelho. À doutora Susana Aparício, Vossa Excelência, ganhando as próximas eleições autárquicas, não se esqueça de cumprir com as linhas programáticas que todos nós subscrevemos e queremos ver implementadas para o nosso Concelho, que aqui agora sublinho e evidencio perante esta grande Assembleia. Implemente uma nova gestão autárquica numa forte ligação com as freguesias. Isto é, implemente uma gestão por objetivos, baseada no diálogo franco com as pessoas, independentemente das opções políticas, religiosas ou da freguesia a que pertence. Valorize os recursos humanos
ao serviço da causa pública, até porque, se mantiver aqueles ativos motivados, o seu trabalho à frente da autarquia será muito mais facilitado e não necessita, como muitos, de trabalhar ou fazer que trabalha pela noite dentro, como agora dizem que acontece. Fomente o emprego e o investimento no concelho. Somos um concelho empreendedor, temos duas marcas muito importantes a defender e a potenciar: a marca do têxtil, a marca dos cortumes. Somos uma das melhores localizações estratégicas do país, Porta Norte de Lisboa, para atrair investidores, principalmente na fileira produtiva e na fileira de distribuição. Temos zonas industriais com todas as infraestruturas criadas para potenciar. Crie condições para melhorar as condições de vida de quem cá vive ou poderá optar por viver no concelho de Alcanena. Preocupe-se com o investimento e emprego, é preocupar-se com as condições de vida dos nossos municípios. Preocupar-se com o ambiente é preocupar-se com a melhoria de vida de todos nós. Preocupar-se com a educação é preocupar-se com a melhoria de vida das nossas gentes. Preocupar-se com os jovens e idosos é também preocupar-se com a melhoria de vida dos alcanenses. Com a sua equipa, estabeleça um alinhamento estratégico muito focado no trabalho. Trabalhar para mudar a eficiência da Câmara Municipal de Alcanena. Trabalhar para que todos acreditem no que é feito no Concelho de forma objetiva e transparente. Trabalhar para atrair emprego e investimento. Trabalhar para unir vontades e retribuir o orgulho a quem cá como nós vivemos. Uma segunda palavra e última palavra para o excelentíssimo Primeiro-Ministro, Dr. Pedro Passos Coelho. Excelentíssimo Dr. Pedro Passos Coelho, como primeiro responsável do atual Governo, ajude com o seu saber e o seu elevado prestígio este Concelho a crescer, porque tem potencial e pessoas com muita determinação, vontade e provas dadas de vencer na vida. Mantenha a sua resiliência, energia e força determinadora para que o desenvolvimento integrado deste nosso país não seja uma miragem, seja sim uma realidade. Crie políticas para que os nossos jovens, que são o garante deste nosso país, apliquem o saber e a sua energia neste retângulo à beira-mar plantado e não tenham que forçosamente procurar condições mínimas para viver por essa Europa ou por essa África fora, por não conseguirem um simples emprego. Leve este Concelho de Alcanena no coração, porque esta gente valoriza o seu trabalho, valoriza o seu partido e valoriza o seu e o nosso país. Senhor Primeiro-Ministro, nós concorremos a estas eleições autárquicas para ganhar e vamos ganhar. Para terminar, Dr. Pedro Passos Coelho, permita-me citar o Dr. Francisco Sá Carneiro na sua entrevista de junho de 1974 no ao Diário de Notícias. Saber estar e romper a tempo, correr os riscos da adesão e da renúncia, pôr a sinceridade das posições acima dos jogos pessoais, isto é a política que vale a pena. Passaram 39 anos, continuamos com os mesmos princípios e ideais, por pôr a sinceridade das posições acima dos interesses pessoais. Vencer não é importante, é tudo. Porque sou dos que acredito no novo rumo para o Concelho de Alcanena. A todos o meu muito obrigado, bem-ajam, viva o Concelho de Alcanena. Meu caro Pedro Passos Coelho, Presidente do PSD e Primeiro-Ministro de Portugal, meu caro Matos Rosa, Secretário-Geral do PSD, senhores dirigentes do CDS e do PSD, distritais e concelhios, candidatos à Câmara, à Assembleia Municipal, às juntas de freguesia, muito em especial minha cara Susana Aparício, futura Presidente da Câmara Municipal de Alcanena,
minha cara Salomé Martins, futura Presidente da Assembleia Municipal de Alcanena, minhas amigas e meus amigos, eu queria, de uma forma breve, deixar-vos 2 ou 3 palavras, porque eleições locais são eleições locais e de Alcanena percebe a Susana e aqueles que a acompanham nesta aventura autárquica. A primeira palavra que eu vos queria deixar é dizer-vos que ao chegar aqui, como ao ter estado ontem, anteontem, nos dias que antecederam, mas ontem e anteontem em particular, no norte do país, em eventos, muitos dos quais de coligações como esta, há uma primeira ideia que eu gostava de vos deixar. Aqueles que dizem que o lado da maioria, que o lado que apoia este governo está de alguma forma desmoralizado, que querem fazer destas eleições autárquicas um cartão, seja ele amarelo, seja ele vermelho, esta sala, como outras em que eu estive, demonstram exatamente o contrário. Do lado deste lado, do lado da coligação, há gente animada, há gente motivada, há gente que acredita em Portugal, há gente que acredita na sua terra. E há uma coisa que me parece muito importante. A ideia que eu tenho recolhido, que é a do que, ao contrário do que eles pensam, os portugueses não se deixam enganar. Os portugueses sabem que não é da responsabilidade dos que aqui estão, não é da responsabilidade destes partidos que aqui se juntaram para disputar as eleições que o país chegou à situação em que chegou. E por isso nós não tememos comparações. Não tememos comparações entre aqueles que levaram o país à bancarrota e este governo, liderado por este primeiro-ministro que aqui está, que tem procurado tirar Portugal da bancarrota em que os socialistas o colocaram. Como não tememos comparações nas autarquias entre aquilo que tem sido esta Câmara, como muitas outras até hoje, e aquilo que estou certo será no futuro, já a partir do dia 29. Não tememos comparações e a grande diferença que está aqui, falando do nacional e do local, a grande diferença que está é entre aqueles que têm uma estratégia, têm um método e têm um objetivo e aqueles que não têm nenhuma destas coisas. Nós temos uma estratégia. A nossa estratégia é procurar manter o rigor que é necessário, mas procurar voltar a pôr o país a crescer, porque isso é indispensável para salvar Portugal. O nosso método é o método do diálogo, da concertação, do trabalho, da humildade. E o nosso objetivo é libertar Portugal do protetorado em que foi colocado. Nós temos estratégia, temos método e temos objetivo. O Partido Socialista tem uma única estratégia, que é a do bota abaixo. Tem um único método, que é o dizer mal. E tem um único objetivo, que é o tentar voltar ao poder a qualquer preço e a qualquer custo. Mas os portugueses já perceberam isso e não se deixam enganar. E é por isso que eu partilharia convosco 2 ou 3 surpresas. Uma surpresa que me parece fundamental. Nós temos, neste momento, pela primeira vez, desde há muito tempo a esta parte, alguns primeiros sinais, ainda que tenues, sinais positivos na nossa economia e na situação de Portugal. Nós sabemos, são sinais tenues. Há que trabalhar, há que continuar, o rigor continua a ser necessário, mas temos pela primeira vez crescimento, temos até os números do desemprego a recuarem pela primeira vez, temos mais empresas a nascer do que empresas a morrer, pela primeira vez há muito tempo, temos setores como o setor exportador a ter excelentes resultados, o setor do turismo com números notáveis e até o setor da indústria pela primeira vez com sinais positivos. No momento em que o país tem sinais positivos pela primeira vez, o que é que me surpreende? Viram a reação do Partido Socialista? Viram a reação dos porta-vozes do Partido Socialista? O que é que eles fizeram? Ficaram irritados. Quando pela primeira vez nós temos sinais positivos, o Partido Socialista fica irritado. E por outro lado, pergunto também, como é que é possível que um partido que nos exigiu que votássemos o PEC 1, o PEC 2, o PEC 3, o PEC 4, e se tivesse continuado, estava provavelmente hoje no PEC 35 ou 37 ou não sei. Como é que este mesmo partido já disse que não vota um orçamento de Estado, que não conhece uma linha, que não conhece um número sequer? Não é possível. Há uma estratégia de ruptura, enquanto do nosso lado há uma estratégia de diálogo. Mas não é isso
o que está em causa nestas autarquias e nestas autárquicas. No meu ponto de vista, o que está em causa nestas autárquicas é uma coisa fundamental e muito importante aqui em Alcanena. O que está em causa nestas autárquicas é saber se vamos ou não, também nas autarquias, criar um modelo de ruptura. A ruptura entre aquilo que tem sido a gestão da obra pela obra, a gestão da despesa pela despesa, a gestão que tem levado tantas câmaras, como por exemplo esta Câmara de Alcanena, a um endividamento progressivo. Querem falar de economia? Então comecem por pagar aos fornecedores a tempo e horas, porque é pagando aos fornecedores a tempo e horas que nós podemos ter boa economia. É isso que está em causa. Saber se vamos ou não romper com um modelo autárquico de muitos anos e criar uma nova gestão. Uma gestão baseada na exigência, uma gestão baseada no rigor, mas uma gestão também, no momento em que o país passa por tantas dificuldades, uma gestão baseada nas pessoas, uma gestão baseada na proximidade, uma gestão baseada na solidariedade, e designadamente a solidariedade com aqueles que mais precisam. Esse é o nosso objetivo. Transformar o poder autárquico em serviço e em serviço às populações. Estou certo, minha cara Susana, estou certo, caros candidatos, que vão conseguir esse objetivo já a partir do dia 29. Eu acho que é muito importante, acho que os cidadãos de Alcanena, como os portugueses, não se vão deixar enganar e estou certo que aqui estaremos já a partir do dia 30 para celebrar uma vitória. Viva Alcanena, viva, viva sempre Portugal! Boa noite a todos. Muito obrigado a todos. Quero cumprimentar de uma forma muito especial o Dr. Telmo Correia, que aqui está justamente a representar o CDS-PP, que juntamente com o PSD apoia esta candidatura à Câmara de Alcanena. Essa é a razão por que estamos aqui esta noite. E eu creio é também essa a razão porque cada um de vós aqui está esta noite. Nós viemos cá todos, hoje, para manifestar a nossa confiança e o nosso apoio na doutora Susana Aparício como candidata à Câmara Municipal de Alcanena. Já aqui foi referido, mas eu quero sublinhá-lo também. A Susana Aparício foi, durante muitos anos, uma presidente de junta que não esperou que os partidos a apoiassem para organizar a sua lista e para defender a sua freguesia e, portanto, os cidadãos da sua freguesia também. E, como ela própria há pouco me disse, apesar de não ter conseguido na primeira eleição, a verdade é que depois conseguiu ter a confiança aqui em Alcanena para ser presidente de junta e essa confiança foi-lhe renovada várias vezes. Escolheu bem, portanto, o PSD e o CDS-PP, escolheram ambos bem ao candidatar, apoiar a candidatura de uma pessoa que está enraizada em Alcanena e que, sendo uma pessoa independente, é uma pessoa que tem qualidades pessoais, de competência, mas também qualidades políticas, porque já tem oferecido muito do seu saber e do seu trabalho a Alcanena para agora apostar numa candidatura vitoriosa a esta Câmara Municipal. Nós sabemos que esta eleição não é uma eleição fácil. Com certeza que não é uma eleição fácil. Nós conhecemos a história no município de Alcanena e sabemos, portanto, que não estamos num combate simples nem fácil.
Mas, em primeiro lugar, escolhemos bem a nossa candidata. E em segundo lugar, não há dúvida de que tudo tem o seu tempo e de que há sempre uma boa oportunidade para que o eleitorado possa julgar de outra maneira. Eu estou convencido que estas eleições autárquicas, ao contrário do que muita gente pensa e do que disse aqui ainda há pouco o Dr. Telmo Correia, são, sobretudo, uma escolha para as câmaras municipais e, portanto, para as juntas de freguesia também. É isso que vai acontecer nestas eleições. Não podemos ganhar todas as eleições, mas a nossa obrigação é candidatar-nos sempre com o mesmo espírito, que é o de ganhar. E procuramos escolher os nossos candidatos de modo a servir esse propósito. Aqui em Alcanena, se o combate não é fácil, tal como no país, é um combate que vale a pena. E quando temos bons candidatos e boas ideias, quando estamos próximos das pessoas, quando não fazemos de conta quando os problemas nos aparecem, quando oferecemos o melhor de nós próprios para os resolver, quando não inventamos soluções, mas nos atemos à realidade que enfrentamos e temos a coragem necessária para fazer o que é preciso, então nós devemos acreditar que fazemos o melhor de nós próprios e de que isso poderá ser reconhecido pelo eleitorado. Tenho a certeza que é isso que vai acontecer aqui em Alcanena também. Mas deixem-me também dar uma palavra de apreço pelo apoio que as candidaturas autárquicas que quer o PSD, quer o CDS-PP têm suportado, nos têm conferido também nesta tarefa nacional em que estamos envolvidos. As eleições autárquicas não são eleições para o Governo. Mas eu quero hoje aqui agradecer a todos os candidatos que nós apoiamos o facto de se apresentarem ao seu eleitorado sem nenhuma vergonha por estarem a apoiar também um governo nacional que tem uma tarefa nacional para cumprir. E quero agradecer-lhes porque sei que isso também não é fácil. Nós sabemos, eu sei porque também falo com as pessoas, quais são as dificuldades por que vimos passando. São dificuldades muito grandes. Nós não temos sempre a margem de manobra que gostaríamos de ter para resolver os problemas. Às vezes, percebemos que os problemas se avolumaram de tal maneira que não é possível pensar que temos 5 anos ou 10 anos para os resolver. Às vezes temos de os enfrentar de uma forma mais firme e determinada no pouco tempo que temos. Em particular, aqueles que nos emprestaram dinheiro a Portugal deram-nos 3 anos para resolvermos alguns dos graves problemas que Portugal tem. E é nestes 3 anos que nós temos de fazer o serviço, que nós temos de apresentar os resultados, não é em 5, não é em 10. Portugal, nos últimos 15 anos, andou de forma distraída a criar muitos problemas que hoje, sabemos, provocam desemprego, impostos, falências, perspectivas mais sombrias para aqueles que estão a começar a sua vida e, porventura, para muitos daqueles que têm uma idade mais avançada, uma velhice menos tranquila do que aquilo que teriam desejado. Normalmente, os grandes problemas não se arranjam de um dia para o outro.
vão-se gerando ao longo de muitos anos. E então, quando há políticos que estão mais interessados em disfarçar os problemas do que em atacar de frente os problemas, eles ainda se avolumam mais. As dificuldades por que hoje passamos derivam também, por isso, de durante muitos anos se ter feito de conta, se ter varrido para baixo do tapete, não se ter tido a coragem de resolver os problemas. E agora nós temos de o fazer. E sabemos que isso tem um custo grande para toda a gente. O Dr. Telmo Correia também nos disse aqui que temos sido recompensados por alguns sinais importantes que começam a aparecer e que mostram que, sobretudo na área privada, o ajustamento económico está praticamente concluído. Sabemos qual foi o preço que pagámos por isso. Os portugueses têm mostrado um sentido de responsabilidade extraordinário ao enfrentar os problemas que vimos vivendo. Mas finalmente começamos a ter uma perspectiva de crescimento para a nossa economia. E se isso acontece, é porque finalmente há de haver ocasião para que o investimento possa regressar e com isso o emprego e com isso uma outra política de rendimentos. Sabemos que essa recuperação não é rápida, é lenta, mas está a ser feita. Por que razão, então, quando olhamos para o comportamento dos nossos juros da dívida pública há 10 anos, ainda temos valores tão elevados? Ainda em maio deste ano, os nossos juros a 10 anos estavam quase a baixar a fasquia dos 5%. Isso dava-nos uma perspectiva boa de fechar o atual processo de assistência económica e financeira e de poder, com uma ajuda europeia, transitar para mercado e fechar este programa de assistência. Mas quero dizer-vos que, com juros acima de 7%, como temos hoje, essa perspectiva é mais difícil. Pergunta-se então, se temos esses sinais positivos na economia, se finalmente começamos a ver uma luz ao fundo do túnel, se começamos a perceber que a nossa economia se prepara para recuperar, por que razão é que os mercados financeiros não nos premiam com taxas de juro mais baixas? Deixem dar-vos a minha interpretação. Não será toda a verdade que se pode obter perante este problema, mas dou-vos a minha interpretação. Durante algum tempo, do exterior de Portugal, as pessoas habituaram-se a ver a determinação do nosso povo e do governo de uma forma que às vezes não era acompanhada no nosso próprio país. Muitas vezes o país era felicitado lá fora pelas reformas que estava a fazer e as pessoas cá dentro não tinham bem essa perspectiva, tinham uma insatisfação maior. Agora eu creio que estamos numa fase em que se passa o inverso, em que as pessoas cá dentro começam a perceber que finalmente a nossa economia vai melhorar, mas fora de Portugal começa a haver dúvidas sobre se nós conseguiremos fechar este processo de programa de ajustamento. Por que é que isso acontece? Em primeiro lugar, não tenho dúvida, porque há algum preconceito. Nós não temos resultados muito diferentes daqueles que são hoje apresentados pela Irlanda. A Irlanda tem uma taxa de juro a 10 anos que chegou várias vezes a ficar abaixo de 4% e a nossa está acima de 7%. Portanto, se nós temos praticamente os mesmos resultados que a Irlanda tem, há uma parte que pode ser explicada pelo preconceito. E esse preconceito tem uma razão de ser também. Não é puramente discriminatório. A Irlanda, durante muitos anos, cumpriu as suas metas orçamentais. E o Estado na Irlanda não consumia tradicionalmente
mais do que a riqueza que era gerada no país permitia. Portugal, ao contrário, tem uma história em que todos os anos o Estado gasta mais do que nós conseguimos pagar de impostos. E quando é assim, no limite, aqueles que durante muitos anos se comportaram mal acabam por ser alvo da suspeita dos próprios mercados. E é por isso que quem não cumpriu no passado precisa de mostrar ser mais cumpridor no presente para vencer esse preconceito. Aqueles que chegam sempre atrasados, por melhores que sejam as razões que tenham, geram sempre em quem está à espera o mesmo sentimento. Se chegaste sempre atrasado, atrasado continuarás a chegar. Ora, nós não nos podemos atrasar. E como não nos podemos atrasar, temos de mostrar a todos que estamos absolutamente comprometidos com as metas que traçamos. Mesmo sabendo que essas metas foram várias vezes muito mais exigentes do que aquelas que eram exigidas a outros. Vejam o caso da Irlanda, por exemplo, mais uma vez. O objetivo para o déficit na Irlanda, neste ano, sabem quanto era? 7,5%. 7,5%. E eles vão cumprir. Se nós tivéssemos 7,5%, também cumpríamos de certeza. E se tivéssemos tido 9% o ano passado, também teríamos cumprido de certeza. E nunca precisaríamos de ter flexibilizado as metas. Mas reparem, portanto, que muitas vezes, quando o esforço que nos é pedido é maior do que aos outros, muitas vezes a razão de ser é o preconceito que existe para que nós não voltemos a fazer mal como fazíamos no passado. Ora, é muito importante nesta altura, em que os mercados estão a ver se nós nos comportamos bem ou se nos comportamos mal, mostrar coletivamente, não é só o Governo, é coletivamente, que estamos muito determinados em vencer esta situação e de que o vamos conseguir, não é por causa dos nossos credores oficiais, é por nós próprios. Somos nós que queremos vencer as dificuldades, não são os outros que as vão resolver por nós, e os portugueses esperam que aqueles que governam possam, de facto, apresentar esse resultado, desde que para isso sejam devidamente apoiados. Ora, nós tivemos um pequeno sobressalto no verão, como todos se recordam. Deixem-me falar abertamente sobre isso. Não é por estarmos em campanha eleitoral que devemos fazer de conta. Nós, em julho, passámos por uma situação difícil. Não há dúvida hoje de que o Governo saiu reforçado desta crise. E aqueles que pensavam que o CDS-PP e o PSD não seriam capazes de levar até ao fim este mandato no Governo, que é o mandato do interesse nacional, hoje sabem que não existe nenhuma maneira destes dois partidos não cumprirem o seu mandato e não levarem o Governo até ao fim. Os portugueses sabem isso. É importante que encontremos uma forma de mostrar também aos nossos parceiros europeus que assim vai ser também. Por fim, há ainda alguns riscos associados a medidas que constam do nosso contrato com quem nos deu o dinheiro. Quando fazemos um contrato, devemos cumpri-lo. Comprometemo-nos a fazer uma série de medidas e temos de as fazer. A dúvida sobre se é possível ou não cumprir com essas medidas pode determinar a nossa sorte hoje. Por isso quero dizer a todos esta noite também que o que o Governo tem vindo a preparar e que motivará iniciativas que remeteu ou ainda vai remeter para o Parlamento
e que visam pôr o Estado a gastar menos do que hoje gasta, são essenciais para que os nossos parceiros acreditem que nós vamos cumprir o nosso contrato. Por isso, não é uma teimosia minha. Não é uma teimosia minha com os salários da função pública. Não é uma teimosia minha com as pensões dos pensionistas do Estado. Não é uma teimosia minha que todas as medidas que constam do acordo que nós firmamos possam ser cumpridas. Essa é a diferença entre fecharmos este programa de assistência ou podermos ter de pedir um outro programa. Algum dos senhores em Portugal, nesta sala ou em qualquer outra, desejaria que esse fosse o nosso resultado, o de ter de pedir novamente ajuda externa? Eu não acredito. E não acredito porque as pessoas sabem que se isso acontecesse, ninguém nos emprestaria dinheiro se nós não cumpríssemos aquilo a que já nos comprometemos. Então, se temos de o fazer, por que é que haveríamos de ter de pedir outra vez ajuda externa se sabemos qual é o nosso caderno de encargos? Aqueles que aqui estão hoje sabem que é preciso coragem para enfrentar as dificuldades e as medidas difíceis que temos de tomar. Eu tenho tido a sorte de poder contar no Governo com a força necessária para poder adotar estas medidas. E tenho tido também a sorte de ter um apoio parlamentar para que essas medidas sejam aprovadas. E sei hoje que a maioria dos portugueses, mesmo aqueles que não votaram em nós e aqueles que porventura não gostam daquilo que estamos a fazer, preferem que Portugal seja bem-sucedido do que falhemos o nosso objetivo. Portanto, Susana, nesta noite em que lutamos pela Câmara de Alcanena e para que todos os que vivem aqui possam ter uma perspectiva de viver num município com mais progresso e com mais desenvolvimento, é bom lembrar de que isso também só será possível se todos nós, coletivamente, soubermos cerrar fileiras em torno do interesse nacional, soubermos pôr as nossas diferenças de lado para defender que o país possa encerrar este período difícil e possa partir para um período de crescimento e de maior desenvolvimento com mais justiça social, como nós pretendemos todos. E se esta campanha pode ser importante para que todos percebam que depois das eleições autárquicas também há Portugal e também há Governo e também há necessidade de vencer a crise, pois bem, nós estamos hoje a preparar esse futuro também nestas eleições. Boa sorte, Susana, que também é preciso. Todos precisamos de alguma sorte para poder ser bem-sucedidos. Um abraço a todos. Excelentíssimo Senhor Presidente do Partido Social Democrata, Dr. Pedro Passos Coelho, e ilustre Presidente do Partido Social Democrata e Primeiro-Ministro de Portugal, Dr. Telmo Correia, Dirigente Nacional do CDS-PP, Dr. Otávio Oliveira, distinto Dirigente do Distrital do Partido Social Democrata e atual Secretário de Estado do Emprego, Vice-Presidente da Distrital do Partido Social Democrata, Doutora Isaura Moraes, Presidente da Distrital do CDS-PP, Dr. Vasco Matafome, caros deputados aqui presentes, Isilda Aguincho e Karina Oliveira, restantes convidados, minhas senhoras e meus senhores, minhas amigas e meus amigos, boa noite. Antes de mais, quero agradecer a todos vós a prova de carinho e confiança que nos estão a dar, em meu nome e das minhas equipas concorrentes aos diferentes órgãos autárquicos, o meu, o nosso, muito obrigado. A vossa presença
dá-nos ainda mais força para lutar com todo o empenho por um concelho melhor, por um concelho mais desenvolvido, por um concelho onde dê gosto de viver. Mais uma vez, a todos, o meu muito obrigada do fundo do coração. Devo dizer-vos que hoje gostaria mais de vos falar sem este papel. Apetecia-me falar ao sabor das emoções, falar convosco do que têm sido estes meses, desde a minha apresentação da candidatura à Câmara Municipal de Alcanena. Falar convosco das novas ideias que me surgem todos os dias, do contacto com as pessoas, das sugestões que me dão. Mas devo resistir. Também não vou falar muito sobre mim. Não é necessário falar mais sobre as razões pelas quais aceitei este desafio. Todas e todos me conhecem bem. Sou uma pessoa com provas dadas ao longo de muitos anos daquilo a que eu chamo de serviço público autárquico. Todos sabem o quanto amo a minha terra, a nossa terra, o nosso concelho. Todos sabem também que vou dar também o meu melhor, que vamos dar o nosso melhor. Sem desculpas e sem nos escondermos. Nem nos desculparemos da nossa incapacidade com o legado que nos foi deixado. Nem o PSD, nem o CDS-PP têm responsabilidades no atual estado do concelho. Mas perguntam, o que nos distingue das restantes candidaturas? Os projetos para o nosso concelho, as pessoas que temos a liderar os projetos, a capacidade de enfrentar os problemas sem nunca nos escondermos atrás dos outros, a capacidade de gerir pouco dinheiro e ainda assim embelezar a nossa terra, como tive, aliás, a oportunidade de fazer em Monsanto enquanto Presidente de Junta de Freguesia. A ideia de como desenvolver um concelho em 4 anos e não apenas fazer projetos no ano antes das eleições. Não nos acusarão de apenas ligar às pessoas de 4 em 4 anos e apenas antes das eleições, como outros fazem, porque todos trabalhamos com pessoas e para as pessoas, não temos feito carreiras políticas. Não nos acusarão de despesismo, porque todo o dinheiro que tivermos será canalizado para o desenvolvimento do concelho e não para investimentos em parcerias público-privadas, como é o caso do Hotel Eurosol. Não nos acusarão de desnorte, pois o nosso programa é um exemplo de como se pode trabalhar com imaginação e sem dinheiro, porque é disso que o país precisa. Não nos acusarão de não sabermos o que fazer, pois temos uma estratégia de desenvolvimento para o concelho, sem promessas falsas, sem projetos megalómanos e sem novas construções não produtivas que apenas servirão para carregar mais o curto orçamento que teremos disponível. Também não nos podem acusar de maledicência, porque apenas estamos a relembrar tudo o que tem sido dito e feito nos últimos anos nesta autarquia. Não faremos a política do bota abaixo, mas não nos podemos calar perante as injustiças. E estas injustiças pesam no bolso de todos os municípios, pois têm que pagar as taxas máximas de impostos municipais. E nós queremos que as pessoas se sintam bem na nossa terra, que queiram cá estudar e cá queiram trabalhar e criar os seus filhos, que ingressem no ensino superior, mas que depois voltem à terra para ajudar a desenvolver o nosso concelho. Mas para isso têm que ter condições para voltar.
Tem que haver oportunidade, tem que haver mais emprego. O Conselho de Alcanena tem que ter mais e melhor. Queremos ganhar as eleições no próximo dia 29 de setembro, porque sabemos como fazer mais e melhor. Por isso, quero aproveitar esta ocasião para vos transmitir com clareza as principais linhas do nosso programa autárquico para os próximos 4 anos. Um programa sem demagogia, realista, rigoroso, com objetivos bem definidos e, sobretudo, com medidas concretas, corajosas e inovadoras. Quero falar-vos do que nos propomos fazer quando, com a ajuda de todos vós, for eleita Presidente da Câmara Municipal de Alcanena. Quero falar-vos de um novo rumo para o nosso Concelho. Conhecemos bem o Concelho e as suas freguesias. Conhecemos as nossas capacidades. Sabemos o que fazer e como fazer. Sabemos muito bem o que queremos para o Concelho de Alcanena e para as suas gentes. Queremos um novo modelo de desenvolvimento económico. Queremos um Concelho onde as pessoas e a qualidade de vida estejam em primeiro lugar. Por isso, apostamos no novo modelo de gestão autárquica, por objetivos mais moderno, transparente, rigoroso, eficiente e participativo. Para isso, vamos implementar o sistema orçamental de base zero, acabando com a forma tradicional de elaborar os orçamentos, porque são inúmeras as suas vantagens. Vamos otimizar os recursos locais em contrapartida à utilização de recursos externos. Primeiro, o que é do Concelho. Vamos aproveitar e valorizar os recursos humanos da autarquia, promovendo a sua formação e valorizando a sua carreira profissional. Vamos otimizar a coordenação e gestão interfreguesias. Vamos ouvir as pessoas. Vamos fazer uma gestão de porta aberta. Aqui faço um apelo a todos, como autarca e como cidadã. Apelo à participação cívica, ativa de todos. A nossa participação não se deve limitar a votar de 4 em 4 anos. Se formos mais ativos na defesa dos nossos direitos e deveres cívicos, certamente construiremos um Concelho melhor e um país com mais igualdade e justiça social. Devo dizer-lhes que, ao longo de toda a minha vida autárquica, a pessoa mais crítica da Presidente Junta de Freguesia de Monsanto foi a cidadã Susana Aparício. Por saber isso, não me fecharei no meu gabinete. Quero ouvir as pessoas, quero ouvir o bom e o mau que as pessoas têm para dizer. Quero ouvir as juntas de freguesia. Por experiência própria, sei o quanto isso é importante. Em suma, quero ouvir toda a gente, quero ouvir as pessoas. Mas, amigas e amigos, não tenhamos ilusões. Não há desenvolvimento sem uma base económica forte e equilibrada. O Concelho de Alcanena tem vindo a perder população, cerca de 10% nos últimos 10 anos. Pela sua localização estratégica e potencialidades, Alcanena deve voltar a ser um polo de desenvolvimento de referência. Vamos criar condições para isso. Vamos criar condições para atrair novos investimentos, desde a criação do próprio emprego e de microempresas até aos de maior dimensão. É urgente diversificar a economia do Concelho para atrair mais pessoas e não estarmos tão dependentes de 1 ou 2 setores de atividade. É fundamental consolidar a base económica tradicional do Concelho e, ao mesmo tempo, diversificar, atraindo novas atividades geradoras de emprego e de riqueza. Para isso, vamos fazer de Alcanena um Concelho amigo do investimento. Não quero
perder investimentos para concelhos limítrofes, como tem vindo a acontecer. Vamos criar o Gabinete de Apoio ao Desenvolvimento de Alcanena, onde empresas ou pessoas individualmente encontrarão, sem burocracias, toda a ajuda, informação e aconselhamento. Vamos criar o Serviço Via Verde Empresário para apreciação prioritária de processos de licenciamento de atividades económicas. Vamos conceder incentivos fiscais à instalação de novas empresas e empresários individuais, como sejam a isenção total ou parcial, quer do IMI, quer do IMT. Vamos reduzir em 50% o valor das taxas administrativas municipais para investimentos apresentados por jovens empresários entre os 18 e os 35 anos. Vamos concretizar a Zona de Atividades Económicas de Alcanena junto ao nó da A1 A23 e dinamizar a Zona de Atividades Económicas de Minde. Vamos aproveitar instalações industriais desativadas para instalar um ninho de empresas, onde estas possam desenvolver as suas atividades produtivas num espaço em condições. Também não esquecemos o pequeno comércio tradicional. Por isso, vamos promover a reabilitação das zonas urbanas, também a degradação da rede viária, interfreguesia e dentro das localidades atingiu um nível nunca visto. A recuperação e melhoria de estradas e ruas nas localidades é também uma das nossas prioridades. Não faz sentido falar em desenvolvimento económico sem acessibilidades. Apostaremos fortemente nas nossas potencialidades turísticas, transformando os Olhos d'Água na principal porta de entrada no Parque Natural das Serras da Aire e Candeeiros. Por isso, vamos requalificar a envolvente do Complexo dos Olhos d'Água, que se encontra num total estado de degradação. Amigas e amigos, tudo o que acabei de dizer é importante, é básico, mas a minha preocupação, a minha grande preocupação são e sempre foram as pessoas. A minha grande preocupação é a nossa qualidade de vida, o seu bem-estar, a sua saúde, a educação, o seu acesso à cultura, à prática desportiva, à qualidade de vida, à segurança delas próprias e dos seus bens. Finalmente, deixo propositadamente para o fim uma área que condiciona qualquer estratégia de desenvolvimento para o nosso concelho: o urbanismo e o ambiente. No primeiro caso, assumimos como compromisso concluir a revisão do PDM e mais, no prazo de 3 meses após a nossa tomada de posse, comunicaremos à população a real situação em que se encontra o processo. Ninguém sabe. No segundo caso, e agora permita-me que me dirija a si, Dr. Passos Coelho, desejando que este meu pedido chegue com urgência ao conhecimento do Sr. Primeiro-Ministro. Quero fazer-lhe um pedido. Alcanena tem um problema ambiental muito grave. Na década de 80, houve um secretário de Estado, de nome Carlos Pimenta, que teve a coragem de dar início ao muito que está feito na despoluição da bacia do Alviela. Depois disso, nada se fez. Um protocolo assinado em meados da década de 90 foi integralmente cumprido pelos utentes do sistema, não tendo os sucessivos governos cumprido a sua parte. Tenho por um homem de bem. Muito lhe agradeço e todo o nosso concelho que tenha a coragem política e institucional de resolver
de uma vez por todas este problema, o problema ambiental do concelho de Alcanena, em parceria com a Áustria e com a Câmara Municipal. Faço votos para que, daqui a 20 anos, possa ser lembrado, como ainda lembramos hoje, o Sr. Engenheiro Carlos Pimenta. Também lhe digo, e sou assim, sou intransigente na defesa do meu concelho, na defesa dos seus munícipes e da sua qualidade de vida, também a minha e da minha família. Não queremos que os nossos filhos saiam de Alcanena. Tal não é possível sem a resolução urgente do problema ambiental. Quero dizer-lhe agora, perante esta plateia, no dia 29 de setembro serei a nova Presidente à Câmara Municipal de Alcanena. E a partir desse momento, a partir desse momento não deixarei de o pressionar até que o problema esteja definitivamente resolvido. Dou-lhe a minha palavra de honra. Meus amigos e minhas amigas, em 16 anos na Junta de Freguesia de Monsanto, sempre honrei a minha palavra e os meus compromissos. Quero fazer o mesmo como Presidente da Câmara Municipal de Alcanena. É um compromisso que assumo perante todos. Sei que confiam em mim e na minha equipa. Sei que nos vão dar a maioria necessária para concretizarmos o nosso projeto. Quero terminar com uma mensagem de esperança. Esperança num futuro melhor para todos nós, num futuro melhor para os nossos filhos, num futuro melhor para o nosso concelho. Amigas e amigos, sinto o vosso apoio e isso dá-me uma enorme força e uma enorme coragem para trabalhar muito, trabalhar em prol de todos vocês, todos nós, em prol do nosso concelho. Sei que não vos vou desiludir, confio em vocês, sei que também confiam em mim. Viva o nosso concelho! Viva o Concelho de Alcanena! Também queremos só pagar. Era só saber se doutor, vamos ali tirar, vamos lá embora. Chame também o Marcelo. Sabemos todos ou não? Seguimos. Estão satisfeitos ou não? Vai? Está mais um pai do caralho. Está bom, está bem. Obrigadinho, um abraço. Obrigado. Vamos lá tirar um. Onde é que eles estão? Um abraço. Olha, um beijinho. Estás bom? Gostei de ver. Bem-vindo, abraço. Obrigado. Estás bom? Muito prazer. Como é que te chamas? João Canelas. João Canelas. E diz isso de uma maneira firme. Assim é que é. Muito prazer. Boa sorte. Boa sorte. Já falaremos então. Está bem? Obrigado.
Adeus. Um abraço. Muito obrigado. Então, boas noites. Boa viagem. Bom fim de semana. Boa noite. Obrigado. Muito obrigado. Boas noites. Obrigado. Boa noite. Matos Rosa fica cá. Matos Rosa. Um abraço. Um abraço. Eu acho que me despedi do Telmo. Sim. Obrigado. Tá, obrigado. Vamos lá acabar a caminha, mandei-lhe um mail, tratou-me ao telefone. Não era nada assim. Doutora Susana, muito boa noite. No seu programa eleitoral fala numa nova gestão autárquica. Pode explicar as linhas em que assenta essa nova forma de gestão? Olha, uma nova gestão autárquica que nós queremos mais rigorosa, uma gestão autárquica participativa, uma gestão autárquica realmente completamente diferente dos moldes atuais. Portanto, o que nós pretendemos é fazer uma gestão autárquica a partir do orçamento base zero. O que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que cada novo ano, cada novo orçamento, não vamos fazer um orçamento baseado num orçamento anterior ou baseado portanto, nas despesas das receitas anteriores, acrescentando um X de percentagem como tem sido habitual. Uma percentagem, olha, este ano gastou-se 100, para o ano vamos calcular 110. Não, nós vamos para cada ano, cada novo orçamento, porque só assim é que conseguimos também motivar as pessoas. Portanto, não é isso que queremos fazer. Depois, queremos um orçamento rigoroso, participativo, claro. Queremos que seja de facto, que ele transpareça a nossa gestão, a gestão camarária. Pretendemos também fazer uma gestão de porta aberta, ou seja, uma gestão virada para as pessoas, ouvindo as pessoas, é isso que pretendemos. Por isso dizemos que queremos um orçamento também participativo, em colaboração com os municípios, em colaboração com as freguesias, porque é fundamental. Eu, como disse, tive 16 anos como Presidente de Junta e sei que é fundamental uma ligação grande com as freguesias. Só assim é que as freguesias conseguem também, com o orçamento, a partir desta ligação entre Câmara e freguesias, conseguem fazer um orçamento para uma e para outras rigoroso e justo. É sobre tudo isto. Outro eixo importante do seu programa são os aspectos que têm a ver com o desenvolvimento económico. Quais as principais linhas de orientação que tem para o seu mandato? Queremos, primeiro que nada, não queremos que as empresas que pretendam instalar-se aqui, queiram instalar-se aqui só ir-embora por questões de burocracia de processos, de licenciamentos, etc. Portanto, nós queremos vamos criar um gabinete de apoio ao desenvolvimento da Alcanena, que é para quê? Precisamente para, com recursos humanos competentes, que possam ajudar os empresários, tanto empresários individuais como pessoas individualmente que queiram instalar-se, a desenvolver os seus projetos com a informação atempada, porque muitas vezes perdem-se oportunidades porque a informação não foi disponibilizada a tempo ou porque os licenciamentos não foram feitos a tempo. Portanto, nós queremos de facto fazer nesse sentido, promover o investimento, não deixando fugir investidores e tentando fixar no nosso Conselho novas empresas, ao mesmo tempo que apoiamos as existentes. Por outro lado, nós temos no nosso Conselho muitas empresas encerraram, portanto, instalações de empresas encerradas que nós podemos de alguma forma aproveitar e
disponibilizá-las, negociando, por isso com os proprietários, com o Tribunal, dependendo dos casos, por forma que a Câmara possa ajudar aqueles pequenos empreendedores, os homens, as mulheres, nos pequenos ofícios, a terem instalações para elas, porque não podemos pensar que chega, por exemplo, aqui o multiuso, disponibilizar este espaço para fixar aqui a parte administrativa. Isso não chega. As empresas precisam de facto dessa parte administrativa para funcionarem, mas precisam muito da parte do fazer. Então nós pensamos que uma boa forma de aproveitar esses espaços será disponibilizá-los para os pequenos ofícios, os homens e mulheres que querem instalar-se e precisam de espaço e muitas vezes não os têm. E é constrangimento, e portanto às vezes é um constrangimento não terem, às vezes olha, por 4 ou 5 mil euros disponibilidade financeira, não é? Para poder abrir ou andar com algum negócio. Isso é importante. Não só as grandes empresas ou as médias empresas, como também os pequenos ofícios. Depois, portanto, para além disso, queremos também criar a Via Verde Empresário, que é uma forma também de chegar até nós, aquelas pessoas que têm urgência nos processos, e então criamos essa tal verde, pretendemos criar essa Via Verde. Então uma série de vontades, de quereres que nós iremos pôr em prática, porque muitas vezes não são grandes coisas, mas são pequenas coisas que fazem a diferença e que permitem que as pessoas consigam andar para a frente, passa a expressão, com os seus negócios, as suas atividades. Via também preocupada com a questão do ambiente e via aqui a forçar o Dr. Pedro Passos Coelho, Primeiro-Ministro do nosso país, a assumir um compromisso caso seja eleita com a poluição no nosso concelho. Exatamente, é assim. Fiz-lhe um repto, deixei propositadamente para o fim a questão do ambiente, porque vocês sabem que Alcanena tem um problema gravíssimo. Nós não podemos, e eu estava a dizer isso hoje quando estávamos ali a jantar, não podemos querer trazer jovens ou fixar os nossos jovens aqui ou trazer gente para o concelho continuando com o problema do ambiente. Enquanto não resolvemos este problema, nós não conseguimos trazer população para o nosso concelho. Podemos desimaginar-nos. E então eu ao jantar disse-lhe mesmo, olha, eu vou fazer-lhe, prepare-se que tenho um repto, vou apresentar-lhe aqui uma surpresa e vai ser um repto ao Sr. Primeiro-Ministro. Foi exatamente isso, quer dizer, foi um desafio, eu não gosto da expressão encostar à parede, mas no fundo aproveitar a presença do maior responsável do país para lhe colocar esse desafio. Ajude-nos, resolva-nos o problema do ambiente, porque nós só teremos Concelho de Alcanena com pessoas, com empresas e um Concelho a andar para a frente com o problema resolvido. E de facto ele no final do discurso garantiu-me que iria resolver o problema, disse mesmo que sabemos que com dinheiros nacionais não, mas que no próximo quadro comunitário haverá de facto, serão contemplados os problemas do ambiente, as questões ambientais, e que ele vai empenhar-se para resolver mesmo este problema. Muito obrigado, foram as palavras da doutora Susana Aparício à equipa de reportagem da TV Mind, ela que é a candidata apoiada pelo PPD, PSD e CDS-PP às próximas eleições autárquicas à presidência da Câmara Municipal de Alcanena. Aqui ficam as despedidas com a imagem de Rui Venâncio, Carlos Alves, a TV Mind, no pavilhão multiusos em Alcanena, a acompanhar o jantar de campanha da doutora Susana Aparício.